Então, sem muita enrolação, vamos lá para o conteúdo. Mas antes, não se esqueça, ó, já deixa o seu like, se inscreve se você ainda não é inscrito, tá joia? Ativa as notificações, ajuda o canal a crescer, faça uma maratona de vídeos aqui, se você é novo, tá chegando agora, né? Depois que você assistir essa live, passa nos outros conteúdos do canal, tem muita coisa legal, muita coisa interessante aqui, como que vai te servir como um contraponto, como uma maneira de enxergar diferente algumas propostas de temas espirituais aí que são faladas de uma certa maneira no contexto dos espiritualistas, tá joia? Então, chega de enrolação, nós vamos começar com o conteúdo sobre o Tantra, né? O que é o Tantra, e depois eu passo sobre as tais, a falar das tais ativações da Kundalini. Beleza? Então, bora lá. Deixa eu colocar aqui. É isso aí. Então, é isso. Deixa eu soltar o play aqui. Você sabe o que é Tantra? Antes de a gente começar a explicação, vou pedir pra você curtir o vídeo, porque é um assunto muito legal. E pra você se Peraí, que tá muito rápido. Deixa eu diminuir a velocidade aqui. Prontinho. inscrever no canal aqui embaixo para receber notificações dos próximos vídeos que vão entrando aí. Toda semana a gente posta alguma coisa legal para você acompanhando. Muito bem, Tantra. Tantra, quando eu falo de Tantra, as pessoas já pensam em sexo. Tá? Isso aí é prático. Provavelmente você entrou nesse vídeo aqui também porque você pensou que Tantra era sexo, mas Tantra ele é muito maior do que esse pequeno fragmento do sexo, na verdade, de Kama. Kama é o amor ao nível carnal. Então, o Kama, no hinduísmo tem 4 tipos de amor. O Kama é o primeiro deles, é o mais grosseiro, é o amor sexual. Depois tem mais 3 que são interessantíssimos, mas hoje a gente não vai falar sobre isso. O Kama Sutra, que é aquilo que tá, a educação sexual que está dentro do Tantra, é uma partezinha muito pequena. No Tantra tem conhecimento sobre astrologia. Bora lá. O Kama Sutra não está dentro do Tantra, tá? O Kama Sutra é uma literatura que, por si só, tem uma certa independência. O Tantra em si, ele não tem nada a ver com a sexualidade. Existe, inclusive, algumas mais interpretações sobre das práticas que se associa à sexualidade, que é chamada de Maituna, tá? Mas eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, se for o caso, tá? Mas mesmo essa prática Maituna, ela não necessariamente está ligada ao ato sexual, tá? Então, assim, o Kama Sutra, ele é uma literatura que trata, né? Kama não é necessariamente o amor carnal, tá? Kama está muito mais para desejo, aquilo que nos traz uma sensação de desejo. E muitas vezes nessa relação mais sexual, tá? Mais carnal, mas não necessariamente só isso. Então, Kama Sutra, no contexto, está associado não só às relações carnais, tá? Mas também lá no texto tem algumas diretrizes de como o homem deve tratar a mulher, de como a mulher deve tratar o homem, enfim, tem umas outras paradas para além das posições sexuais, tá joia? Então, só para deixar claro aqui que o Kama Sutra não tem uma ligação direta com o Tantra. Tem conhecimento sobre chakras, sobre nadis, sobre, enfim, uma infinidade de coisas. O que a gente tem que entender para sacar o princípio do Tantra? O Tantra diz assim, ó, você não é o corpo, você não é a mente, você é a consciência que a tudo observa. Tá? Eu não sou o meu corpo, então eu não sou esse elemento grosseiro que está aqui. E eu também não sou a minha mente. A mente apesar de ser um pouco mais abstrata, ela é uma coisa que está aqui, mas também não é eu. Então, eu dizer, não sou o corpo, eu não sou a minha mente, é tão óbvio quanto eu dizer que eu não sou esse celular aí que tá me filmando. Ou que eu não sou esse gato, eu sei que eu não sou esse gato. Mas dizer, eu não sou o meu corpo e eu não sou a minha mente é um pouquinho mais difícil. Você tem que olhar o seu corpo e a sua mente como se você estivesse olhando para esse gato aqui. Então, você tem que gerar um afastamento, um distanciamento. Eu não sou o corpo, não sou a minha mente, sou a consciência que observa. Então, é justamente isso. É como se eu pudesse observar eu mesmo como eu observar esse gato aqui. Então é como se eu, na verdade, estivesse aqui, ó, me olhando. Louco, né? Então o princípio do Tantra inicial é isso. Eu não sou o corpo, não sou a mente, sou a consciência que tudo observa. Vamos lá. Apesar do que acho que é Carlo o nome dele, né? Apesar do que o Carlo está dizendo, ser verdade,
não só no Tantra, mas de uma certa forma na tradição espiritual indiana de uma maneira geral, isso não é necessariamente o Tantra, mas é um aspecto, algo, ou como ele disse, um princípio que está presente dentro da tradição tântrica. A tradição tântrica ela é muito mais ampla, tem um corpo de conhecimento apoiados por um conjunto de práticas que vão nos dar a oportunidade de construir essa percepção da dita consciência, ou nos termos mais tradicionais do Tantra, né, do Parama Shiva, né, o Shiva Supremo e por aí vai. Então, se eu não sou o corpo e não sou a mente, por que eu não sou? Ok? O que me afasta de perceber quem eu sou, que é esse observador? Porque eu acho que eu sou o corpo e a mente. Você também acha. Todo mundo acha que a gente é o corpo e a gente é a mente. Mas o que impede que eu não seja? Eu não sou o corpo e eu não sou a mente. Eu sou a consciência que tudo observa. Ok, então por que eu não sou essa consciência? Aí que está a pergunta do aluno perspicaz. Por que você tem inquietações, agitações no corpo e na mente que impedem com que você perceba quem você realmente é? No seu corpo existem inquietações, existem limitações. Na sua mente existem inquietações, existem limitações. E isso não deixa com que você observe quem você realmente é. O que é o trabalho do Tantra? O Tantra é a ciência que vem para gerar estabilidade no seu corpo e estabilidade na sua mente. Para que assim o corpo e a mente possam ser até uma fonte de prazer, uma fonte de uma vida ótima e feliz. Você não vai negar a existência do corpo e não vai negar a existência da mente. Muito pelo contrário. Você vai pegar o corpo, você vai pegar a mente e vai deixar com que essas duas coisas, que você não tem como se livrar, hajam e existam ao seu favor. Então, por exemplo, assim, o corpo e a mente, teoricamente, a gente pensa como duas coisas separadas, porque a mente é uma coisa muito abstrata e o corpo é uma coisa extremamente grosseira e física. Só que, na verdade, eles são a mesma coisa. Mesma coisa. A mente, essa que raciocina, ela está vinculada com o corpo. Tanto que você come 1 quilo de pizza agora ao meio-dia, você não vai conseguir pensar depois. Porque você vai estar num estado de inércia total. Pizza 4 queijos ainda, 1 quilo de pizza 4 queijos. Você come uma saladinha, uma coisa leve, toma um chá verde, você vai começar a entrar em uma pilha de raciocínio. Rápida. Ou seja, o seu corpo, a matéria, ela influencia diretamente no seu estado mental. E assim... Isso é uma verdade, né? Aquilo que a gente come pode interferir no nosso nos estados mentais, mas isso não necessariamente é algo que fala ou que dialoga com a proposta do Tantra em si. Quando o Carlo ele coloca aqui que a gente não consegue se reconhecer como a consciência, porque nós temos inquietações no corpo ou inquietações na mente, uma outra forma da gente observar isso de maneira mais prática e contundente nós somos identificados, nós estamos identificados com o corpo, ou seja, com tudo aquilo que emerge do sensorial, né? Com a nossa própria autoimagem, né? Sou alto, sou magro, sou gordo, sou, enfim, careca, não sou careca. A gente tem essas identificações e para além dessas identificações a gente tem essas. Estou com fome, estou com sede, estou com sono, né? Estou cansado, estou com ânimo. Todas essas coisinhas acabam gerando em nós uma sensação de identificação. Para além dessas sensações de identificação que emergem do corpo, surgem as identificações que permeiam a estrutura do que nós chamamos mente, tá? A mente por si só, ela não é algo ruim, ela é um meio, mas aquilo que a gente utiliza para formatar a mente, muitas vezes acaba sendo um fator de distanciamento da nossa percepção dessa consciência. Então, o que a gente formata na mente? Sou íntegro, não sou íntegro, sou honesto, não sou honesto, tenho moral, não tenho moral, sou uma pessoa bacana, não sou uma pessoa bacana, né? Sou corajoso, não sou corajoso. Então, todas essas estruturações a gente vai moldando na mente, tá? E a gente também se identifica a isso. Então, o que o Carlo possa ter dito aí como inquietações na mente, inquietações no corpo, eu faço uma proposta aqui da gente entender como identificação. A gente não se percebe como consciência
Porque a gente está identificado, muito fortemente identificado, a noção do corpo, daquilo que emerge sensorialmente, né, com a própria imagem corporal e também com a mente, aquilo que emerge em termos de pensamentos, em termos da própria personalidade, tá joia? Mas, de novo, essa parte final do Carlo, né, falando um pouquinho sobre essas percepções mais corporais, elas são verdadeiras, elas ocorrem, mas elas não necessariamente estão ligadas a esse princípio que o Tantra chama de identificação, tá? Bora lá. A ciência do Tantra, olha que legal, é utilizar o seu corpo para interferir e estabilizar a sua mente. Porque é muito mais fácil você trabalhar sobre o seu corpo do que trabalhar sobre a sua mente. Beleza, ó. Mas a ciência do Tantra não é utilizar o corpo, estabilizar o corpo para estabilizar a mente. Tá? Isso é uma abordagem, é uma forma de ver, mas não é de verdade o cerne do que o Tantra propõe, tá joia? A mente é uma coisa muito mais indomável do que o corpo. Você aprender a fazer posições, asanas, respirar de tal maneira que vai causar um impacto na sua mente, é muito mais fácil do que você fazer o caminho inverso. Ah, eu não quero pensar em nada agora. Ou, agora eu quero ter força de vontade para acordar às 4 da manhã e correr 10 quilômetros. Se você dominasse a sua mente, tivesse poder sobre a sua mente, você faria isso. Mas você utiliza o corpo para impactar a mente. Então você gera disciplina no corpo, você vai estar construindo disciplina mental. Então quando você entende essa ciência do Tantra, você entende que tudo que você fizer com o seu corpo, a sua mente vai tender a se tornar também. Então você começa a olhar o seu corpo como uma ferramenta para desenvolver a sua mente. Então quando você vai sacar, quando você quer que o seu corpo, que a sua mente pare de funcionar um pouco, você vai parar o seu corpo. Você vai respirar de uma forma diferente. E a sua mente vai começar a se transformar naquilo. Então, vamos lá. Vamos exercitar aqui uma coisa que eu sempre falo no canal, em outros vídeos, né? Que a gente precisa entender de qual local nós estamos para observar a realidade e também fazer esse exercício em relação às outras pessoas. Por exemplo, de qual local o Carlo está para falar o que ele está falando. O Carlo, pelo que eu pude ver, dá todo jeito dele ser um professor de Hatha Yoga. Porque o discurso que vem é de reforçar a importância dos asanas, do Hatha Yoga, como sendo uma ferramenta que vai te ajudar ao estabilizar ou fortalecer o seu corpo, você vai conseguir atuar sobre a sua mente. Isso é uma proposta, é uma forma de observar, não o Tantra, mas a aplicação do próprio Hatha Yoga. É uma maneira de tirar o Hatha Yoga de um viés mais de ginástica ou de educação física, tudo bem? O Hatha Yoga, para quem não sabe, é o que hoje popularmente a gente chama de yoga, né, que são as posturas corporais e tal. O que, não sei se o Carlo vai falar, mas o que o Hatha Yoga pressupõe é uma forma de maneira lúcida utilizar o corpo como um elemento simbólico para atingir determinadas formas de ponderações sobre determinadas coisas, sobre determinados aspectos das nossas relações do dia a dia. Então a gente vai utilizar os asanas ou as posturas como uma ferramenta para se colocar em contato com essas ponderações, falando de uma forma bem simplista aqui. Então não sei se o Carlo vai falar a esse respeito, mas assim, o que ele colocou até agora como sendo o Tantra, em verdade, é mais uma descrição dos potenciais ou das possibilidades do Hatha Yoga do que do Tantra em si. Tá? Vamos escutar um pouco mais. Porque o corpo e a mente elas não estão separados, eles estão juntos. Então o Tantra é você aprender a usar o conhecimento, você lê o manualzinho do seu corpo, e você vê, respirando de tal maneira aqui, a minha mente vai se comportar de tal maneira aqui. Comendo essa coisa aqui, a minha mente vai tender a se comportar dessa forma aqui. Eu falando isso aqui, a minha mente vai tender a fazer isso aqui, isso aqui. Ou seja, é uma ciência que revela ação e reação, sendo que a ação você faz no corpo e a reação disso você tem na mente. Então você vai, através disso, construindo
uma mente da maneira que você quer, uma mente que você se sinta mais feliz, se sinta mais tranquilo, se sinta mais estável, com mais foco, poder de falar, vou fazer tal coisa, vai lá e faz, porque você está utilizando o seu corpo como meio para educar a sua mente. Então o Tantra é isso. Vamos lá, o Tantra não é isso, tá? Mas o que ele explicou não está errado. Assim, existe algumas vírgulas para serem colocadas ali, mas o que ele colocou não é o Tantra, tá? Então, vamos lá. O fato também dele ter colocado que ao eu, sei lá, aquietar meu corpo, eu vou influenciar minha mente vai ficar calma, ou fazendo uma respiração, isso é uma forma. Mas isso não, por exemplo, impede de que quando você está fazendo uma corrida, né, você entra no estado contemplativo e também sua mente fica mais calma. Ou de quando você está fazendo alguma outra atividade que coloca o seu corpo em movimento, que sua mente também não vai se tornar mais contemplativa ou mais calma. Tá? Então, não há uma relação determinista de que se o corpo está quieto, a mente fica quieta. Tá? Isso é importante a gente observar, tudo bem? Então, para além do que foi dito, que é muito válido, tá? É muito válido o que o Carlo está colocando aqui. Eu gostaria de fazer uma explanação um pouco mais profunda sobre o Tantra em si. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se o que o Carlo falou ele já terminou, né, a exposição dele. Então agora eu vou fazer uma exposição um pouquinho mais aprofundada, um pouquinho mais contextualizada sobre o Tantra. Vou até voltar aqui para a página, a minha cara grandona aqui. Opa, entrou aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Peraí, gente, tá ao vivo. Pronto, apareci, pessoal. Então, deixa eu só fazer mais uma configuração aqui. Pronto, então vamos lá. Agora eu vou falar sobre o Tantra. Então, o termo Tantra, ele vem da junção de duas palavras, Tanoti e Trayati. Tanoti remete a algo como expansão, expandir, tá? E Trayati significa algo como liberação, liberar-se. Então, o que remete o termo Tantra? Eu sei que normalmente o Tantra está sendo traduzido como teia, urdidura, e depois eu vou para explicar um pouquinho isso. Mas a tradução talvez mais aprofundada, no meu entendimento, a mais correta, é essa de Tanoti e Trayati, onde Tanoti remete a uma expansão e Trayati a uma liberação. Mas o que é que se expande e o que é que se libera? Primeiro eu vou expandir o que é a minha percepção de mim mesmo, da realidade que eu estou inserido, do contexto em que eu estou inserido, e através dessa minha expansão, eu vou começar a construir mecanismos para me liberar ou me libertar do quê? De todos os elementos que constituem, de alguma forma, um paradigma ou uma limitação, né, da experimentação da minha própria natureza, ou não gosto de usar esse termo, tá, pessoal? Mas acho que didaticamente funciona. Então, da minha real natureza e também das limitações da minha percepção da realidade concreta que me cerca. Então, o Tantra ele é uma tradição que é eminentemente prática, não no sentido de que ela não tenha um corpo de conhecimento ou uma filosofia por trás. Tem bastante filosofia por trás. Mas essa filosofia, ao contrário do que a gente pode associar com uma filosofia clássica grega, por exemplo, a filosofia do Tantra, a filosofia que vem da espiritualidade indiana de maneira geral, ela é uma filosofia que aqui é um imperativo, ela deve ser empregada na realidade material concreta. Então ela não é uma filosofia que fica no campo das ideias, que fica apenas numa construção ou numa experiência metafísica. É uma forma da gente, digamos assim, criar uma estruturação de uma percepção e experimentar essa estruturação na realidade, confrontar essa estruturação com a realidade material concreta. Através desses
desse confrontamento vão surgir elementos que a gente pode chamar aí de realização espiritual, de sabedoria e por aí vai. Então o Tantra, ele é muito antigo, talvez ele seja anterior ao período védico, tá? O período védico a gente está falando de mais ou menos, segundo a ciência convencional, né? Se você for pela ciência convencional, cerca de 1500 anos antes de Cristo, até mais ou menos 500 anos antes de Cristo. A gente vai chamar aí de um período védico, tá? E o Tantra, há indícios de que ele seja até anterior ao período védico, porque existem elementos, gravuras, né, que levam a uma percepção de uma prática tântrica, de alguma ligação com práticas tântricas, já lá em Mohenjo-Daro, na região do Paquistão, hoje Paquistão, antigamente fazia parte da Índia, isso por volta de 3.500, 4.000 anos antes de Cristo. Tá? Então a gente vai ter elementos dessa cultura ou tradição tântrica bem anterior aos Vedas. Os próprios Vedas, num dos seus livros que fala da ritualística e tal, contém bastante coisas que remetem ao Tantra. Mas aqui o propósito não é dizer que o Tantra é superior, nada disso, porque assim, culturalmente a gente sabe que tanto a tradição védica influenciou a tradição tântrica, quanto a tradição tântrica influenciou a tradição védica. Tá? Eu só estou tentando aqui deixar uma linha do tempo estabelecida. Então, o Tantra em si, ele é muito antigo, ele é uma tradição milenar. Os primeiros textos que, não os primeiros, né, mas assim, digamos, a literatura que a gente tem hoje sobre o Tantra é coisa que vem da Idade Média, século V depois de Cristo, século VII, XII. É onde teve, digamos assim, uma efervescência mais cultural sobre a tradição tântrica. Mas isso não significa que a tradição em si não seja muito mais antiga, tá joia? Então, a tradição tântrica, ela surge dessa observação da nossa realidade material concreta. Então, os caras que desenvolveram esses preceitos que hoje nós chamamos de Tantra, que buscaram aí, então, essa expansão para uma libertação, fizeram isso confrontando a natureza ou a realidade que eles estavam inseridos. Então, eles confrontavam as experiências concretas dele no dia a dia, né, e buscavam compreender os efeitos dessas relações em si e também no próprio contexto. A partir daí, eles foram estruturando todo um saber que tem uma cosmogonia, né, uma hipótese de como o universo veio a ser. Eles estruturaram a ideia de uma consciência, né, que eles chamaram posteriormente, né, de Parama Shiva, né, o Shiva Supremo. Shiva, muita gente pode conhecer como sendo uma das figuras da trindade hindu, né, que tem Brahma, Vishnu e Shiva, mas Shiva, ele é um elemento, né, um conceito que é muito caro, muito fundamental dentro da tradição do Tantra, e não só o Shiva, né, que vai representar essa consciência, vai representar esse todo, mas também a força, a potência que radia dessa consciência, né, que é chamada de Shakti. Então o Tantra, ele está muito ligado a essa ideia da consciência e de uma força que propaga dessa consciência, de Shiva e de Shakti, que através das relações entre essas duas coisas, todo o universo vem a ser, tá? E aí, num aspecto mais mitológico, o universo aqui é literal, tá? As galáxias, as estrelas e por aí vai. Num aspecto mais, digamos, ou menos, vamos colocar assim, um aspecto menos mitológico, Shiva vai representar esse estado que é transcendente em nós, essa sensação mais profunda de ser e existir, como o Carlo colocou aqui, né, a sensação de um observador, e Shakti vai ser esse impulso criativo que permeia a nossa experiência, esse impulso de ação que permeia a nossa experiência. Então, a partir desse princípio, Shiva e da Shakti, todo um processo
foi estruturado para explicar por que que existe a dualidade, por que que a gente se manifesta como um indivíduo, o que que é a sensação do todo, né? Mesmo essa sensação ainda não trazendo a ideia de se dissolver assim na consciência, né? Então, eles foram construindo um sem número de conceitos e de filosofia, digamos assim, para nos dar a oportunidade de entender esses aspectos mais profundos. E aí, a gente precisa entender que esses conhecimentos foram sendo construídos ao longo de milênios, não foi da noite para o dia, né? Nessa cidade de Mohenjo-daro, aonde foram encontrados esses selos em argila, né? Ou até mesmo placas de cerâmica, que tem ali indícios de alguma prática tântrica. Essa cidade, por exemplo, era uma exceção naquele contexto histórico. Ela tinha entre 40 e 100 mil pessoas, tinha sistema de coleta de lixo, tinha aqueduto, sabe? Ela era urbanizada, mas falando de 4.000 anos antes de Cristo, tá? Isso é uma exceção. A maioria do processo civilizatório que tinha ali no subcontinente indiano ainda eram de protocidades ou pequenas vilas ou tribos, tá? Que tinham contato um com o outro. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: a maior parte desse conhecimento que eu estou falando era um conhecimento transmitido oralmente, tá? Era transmitido oralmente. Então, por conta disso, como uma forma desse conhecimento ser ainda mais assimilado pelas pessoas, os primeiros proponentes, os primeiros sábios, homens e mulheres daquela época, eles começaram a utilizar de elementos simbólicos para fazer com que esse saber pudesse ser aprendido e pudesse também ser espalhado de uma maneira mais eficiente. E aí, concordando aqui com o Carlo, o que a gente precisa entender é que o que a gente não perde nunca é o corpo, a não ser na morte, digamos assim. Mas essa ideia, essa sensação, essa localização corporal está sempre com a gente. Então, o Tantra utiliza o corpo como uma base para os seus simbolismos, porque é o que está mais à mão, tá? Naquela época, não tinha papiro, por exemplo, como foi lá no Egito, tá? Eles se utilizavam de folha de bananeira para criar os seus textos. A gente está falando de uma época que nem todo mundo sabia ler, somente um grupo selecionado da sociedade sabia ler, e talvez nem todos que conseguiram ler alguma coisa tinham capacidade de compreender aquilo que estavam lendo. Letramento é diferente de alfabetização, são coisas diferentes. Então, era muito mais fácil, naquele contexto, propagar um saber através de símbolos, tá? Do que através dos métodos que para hoje nós é natural. Você pegar um livro, acessar a internet, ler um texto. Hoje, para nós, isso é natural. Naquela época, obviamente, não era. Então, o simbolismo se fez presente, tá? Então, a tradição tântrica utiliza o corpo em várias instâncias para expressar os seus simbolismos. Então, aí a gente tem o conceito dos chakras surgindo, os conceitos dos nadis, que são traduzidos aqui como canais de energia. Os chakras são traduzidos como centros de energia. Mas o que esses dois conceitos, que são muito importantes, realmente representam lá do ponto de vista desses caras, homens e mulheres que criaram o conceito? Quando eu e vocês, nós estamos numa experiência qualquer do nosso dia, nós não estamos inertes emocionalmente, né? A gente está sendo impactado emocionalmente por essas experiências. Algumas das emoções que se deflagram em nós, elas são, digamos assim, naturais, tá? Eu sentir medo é uma expressão essencialmente humana, digamos assim, natural, não humana, tá? Mas ela é natural, isso que eu quero dizer. Ela não é essencialmente humana, os bichos também sentem medo. Mas ela é natural. Eu sentir medo quando, sei lá, eu observo e me sinto ameaçado. Fome, a raiva que vem, a ansiedade que vem por conta da fome, todas essas coisinhas que emergem de uma forma mais instintivas, eu estou chamando aqui de algo natural. Então existem algumas emoções que são naturais,
mas tem outros conjuntos emocionais que são moldados pelas relações sociais, tá? Então, em determinado momento, nós não vamos ter medo porque nós estamos sendo ameaçados por algo no contexto. Nós passamos a ter medo porque culturalmente alguma coisa foi construída como sendo ameaçadora, como sendo nociva, tá? Então a gente vai, com o tempo, criando elementos culturais ou sociais que vão infligir, deflagrar algumas emoções. Então todos esses processos que eu estou falando aqui foram observados na construção dessas tradições espirituais indianas, nesse caso específico, o Tantra. Então, o Tantra ele serve de referência ou de influência para o desenvolvimento de outras tradições e também recebe influência de outras tradições, ok? Então, um nadi, ou os ditos fluxos de energia, né, os canais de energia, o que eles eram para esses primeiros yogis? Eles observaram que determinadas relações construídas socialmente imputavam algum impulso emocional, deflagravam alguma característica emocional, seja de raiva, seja de felicidade não, mas de alegria, seja de alguma ansiedade, alguma coisa muda. Dependendo do impacto dessa relação emocional que a gente experimentou com o contexto, essa contundência emocional vai se apresentar como uma força maior. Então, eu vou ficar tendencioso a observar as minhas próximas relações poluído ou poluída por essas tendências, por essa tendência mais forte, ok? Então, um nadi para esses caras é exatamente isso, são fluxos de tendências emocionais. São fluxos de tendências emocionais. Então eu vou ficar, digamos assim, poluído por uma tendência. E a tendência vai me dar uma maior possibilidade de enxergar as situações ao meu redor por aquele viés. Tá? Então isso era o que os antigos observaram como sendo os nadis. Agora, eu e vocês, nós sabemos, por experiência, tá? Não porque a gente foi yogi em outra vida, nada disso. Nós sabemos por experiência que determinadas construções ou gatilhos emocionais que a gente vivencia acabam deflagrando relações ou outras situações de contexto em que aquelas emoções podem ficar em maior evidência. Tá? Então, de maneira mais clara e direta aqui. Se você passa, no meu exemplo clássico, você sai do metrô meio já bravo porque você estava dentro de uma lata de sardinha, tomou uns cutucões, você sai um pouco incomodado com isso, vamos supor que você saiu bravo. Se você levar em conta a normalidade, aquela raiva não vai se dissipar totalmente quando você sai do metrô. Então você fica ainda um pouco embebido naquela sensação de irritação, naquela raiva. E se de repente, né, poluído por essa sensação, você tem uma nova relação, né, se dá um encontrão com uma pessoa, ou você pega uma escada rolante ainda cheia de gente, você começa a criar, digamos assim, um reforço desse estado emocional. Não é que necessariamente ele vai ampliar, mas você vai dar aí uma sustentação a esse estado emocional. Se outras pessoas, né, se o contexto se tornar favorável para a expressão dessa raiva, é muito provável que você vai externar essa raiva de alguma maneira. Não estou dizendo que você vai discutir com alguém, não estou dizendo que você vai sair na porrada com alguém, ou que alguém vai sair na porrada com você, mas de repente você pode, sei lá, na hora que você for pegar o ônibus e você chegou no ponto e o ônibus saiu, você pode usar aquele momento, aquela circunstância para expressar sua indignação, para externar ela, para fazer com que ela se torne algo mais palpável e concreta na realidade, tá? Não necessariamente para os outros, mas para você. Você pode soltar um palavrão, você pode chutar sei lá, a grama, você pode chorar, alguma coisa você vai fazer para externar aquela emoção, tá?
Então, a gente, sem perceber, a gente vai criando contexto para que a nossa expressão emocional, de alguma maneira, consiga encontrar, sei lá, um acolhimento, tá? Simbolicamente, o que os caras antigos falavam? Que esse contexto que a gente vai criando, esse local que a gente busca para a experimentação dessas tendências emocionais são os chakras, tá? Então, falando de uma maneira bem simplista aqui, os chakras não são bolinhas de luz que estão na nossa coluna, não tem as cores do arco-íris, não para esses caras que desenvolveram os conceitos, tudo bem? Então, para esses caras, um chakra, literalmente quando a gente traduz hoje, significa roda. Mas a gente tem que lembrar que a língua sânscrita, ela não é uma língua, hoje ela é uma língua morta, mas no contexto em que esses conceitos foram criados, ela era viva. Então o chakra nos representava uma roda no sentido que a gente concebe hoje, mas representava um local, um lugar, ok? Então, um ambiente. Então, os chakras eles eram representações de contextos em que possivelmente determinadas emoções poderiam eclodir, gerando ali possibilidades de experimentações X, Y, Z, ok? Então, o chakra básico, ele não é dito que tem 4 pétalas, né? Se diz ali na iconografia. O que significa isso? Que normalmente nada é determinado, tá? Assim, é uma lei, ok? Então esses caras falavam, ó, normalmente, na maioria das vezes, são 4 tendências emocionais que confluem para gerar determinadas experiências que estão ligadas com as características que o chakra básico possui, tá? Então não era uma coisa solta. O que esses caras... Lembra que eu falei, né? O Tantra, ele observava a cosmogonia, desde a criação do universo até a manifestação da vida e do homem, da sensação da individualidade. Então, o que esses caras observavam? Todos os processos, né? O que eles buscavam? Observar todos os processos que poderiam fazer com que a gente criasse uma relação mais estável e harmônica com o contexto para se sentir em contato direto com aquilo que eu chamei de real natureza, ou o eu real, a consciência. Tudo bem? Então, dentro desse aspecto, os chakras foram criados como uma maneira ou como um caminho para que a gente conseguisse experimentar a consciência de maneira direta, tá? Então, o chakra básico, ele seria a representação de um momento em que a gente constrói a autopercepção, por exemplo, né? São caminhos ou experimentações emocionais que podem nos levar à construção de autopercepção. Chakra sexual, outra parada. Chakra umbilical, outra parada. E assim sucessivamente, tá? Até a gente ter a experiência do Sahasrara, que a gente chama aqui no ocidente de coronário, que do ponto de vista tradicional nem chakra é, tá? É uma outra parada, tá? Então, a gente teria 6 chakras mais o coronário. O coronário seria a morada da consciência, Brahman, Shiva, o nome que a gente quiser dar. Tudo bem? Então, cada chakra vai representar, digamos assim, a possibilidade da gente se experimentar emocionalmente para compreender algumas contradições e, na compreensão dessas contradições, criar espaço para a percepção da consciência de maneira direta, criando aquele distanciamento que o Carlo falou, que né, na abordagem dele sobre o que é o Tantra, né, que é uma característica do Tantra. Então os nadis são fluxos de tendências emocionais que convergem ou terminam em ambientes de experimentação, de possível experimentação, que nós chamamos de chakras. Tá? Os chakras, mais uma vez, não estão na coluna, não tem as luzes ou as cores do arco-íris, eles são elementos simbólicos que foram colocados ali, né, na coluna, assim, foram colocados simbolicamente na coluna para facilitar as nossas ponderações. Tá? Lembra do contexto, 4.000 anos antes de Cristo, não tinha papel, as pessoas mal sabiam ler, né? Então vamos utilizar de simbolismos. Agora, com o passar do tempo, a gente pode ter, ao longo de milênios, criado essa estruturação
no que a gente chama, ou o espiritualista chama, de corpo astral, corpo energético. A gente pode ter criado já por milênios de experiência alguma sensação ou alguma estruturação, para ser mais correto, energética, e algumas pessoas podem dizer, eu estou vendo os seus chakras, tá? Isso pode ocorrer? Pode. E aí, aqui é meio complicado, tá? Porque assim, aí eu vou falar da minha experiência pessoal, ela não é verdade, é só a minha experiência, tá joia? Os chakras existem ou não existem no campo? Depende, né? Já vi clarividentes que olharam para o meu corpo e falaram que eu não tô enxergando os seus chakras. Por que eu não enxergo os seus chakras? Você tem alguma proteção? Eu falava, não. E depois de um tempo, né, essas pessoas passaram a enxergar no meu campo, em alguns locais, o que a gente concebe aí como sendo os chakras do ponto de vista da espiritualidade mais ocidental. Um outro evento que aconteceu comigo, tá? De novo, experiência pessoal, é verdade para mim, não necessariamente para vocês. Quando eu estava numa suposta viagem astral, por que eu digo suposta, pessoal? Porque, de novo, a experiência é minha, tá? Então eu não posso provar para vocês, é uma experiência minha. Então eu vou sempre utilizar isso, ó, numa suposta projeção astral ou experiência fora do corpo, eu encontrei uma pessoa que, sim, né, como imagem não era muito diferente de um ser humano. E eu encontrei essa pessoa durante um trabalho que a gente chama de assistência espiritual. Eu estava me preparando para fazer um deslocamento no dito plano astral para uma região de maior densidade em que algumas pessoas estavam presas nos seus próprios loopings e, enfim, eu ia tentar de alguma maneira ajudar essas pessoas a enxergarem o que elas estavam experimentando em si. E esse rapaz que eu encontrei, ele me olhava com uma certa, ele me olhava com uma certa admiração e olhava as outras pessoas ao redor com uma certa admiração. E eu não entendia por quê. Com o passar do tempo, eu fui desenvolvendo um diálogo com essa pessoa e tal, e ele me perguntou o que era aquela sensação luminosa que ele percebia vindo de outras pessoas e que percebia em mim de uma forma muito intermitente. Ora aparecia, ora não aparecia, ora aparecia, ora não aparecia. E aí eu fui e expliquei para ele o conceito dos chakras. E aí ele entendeu que era um processo que era muito oriundo de crenças e não necessariamente uma verdade. E aí toda aquela ideia de que nós éramos especiais ou que a gente estava, né, foi sendo desconstruída na cabeça daquela pessoa. Esse cara, né, ele vinha de um outro lugar, ele era o que a gente chamaria de um extraterrestre. Então, para eles, o conceito de chakra não fazia o menor sentido, né? Dentro da cultura deles, isso nunca existiu. Então, quando ele observou na gente, né, em alguns projetores que estavam lá comigo e tal, essa característica do campo energético, muito peculiar nossa aqui, ele ficou curioso, achando que a gente tinha, sei lá, alguma característica especial. E aí depois eu mostrei, né, dentro das minhas conversas, fui mostrando que os chakras esse era uma construção, tá? Não é que era uma crença em si, mas era uma construção que remetia na sua origem simbólica e blá blá blá. Mais ou menos o que eu falei para vocês aqui, eu falei para o cara. E aí então ele, né, desconstruiu essa ideia de seres especiais, muito pelo contrário, ele começou a perceber o quanto a gente ainda tinha muitas limitações e a gente precisa ainda de muitos símbolos, muitas projeções de significado para se relacionar com a realidade, tá? Então isso que eu estou falando aqui, guardem também. Nós precisamos de símbolos, de significados para se relacionar com a realidade. E aí, o que o Tantra propõe? Ele propõe que a realidade em si transcende os símbolos. Então ele vai dizer para a gente que, ó, tá vendo? Estou te dando símbolos para que você comece a construir uma sensação de identidade, né, com o ponderar, com o discernir, com o questionar, para você começar a abandonar os próprios símbolos, para você entender que esses símbolos não são necessários. E de uma outra maneira, o Tantra utiliza desses elementos simbólicos para fazer com que a gente comece a perceber que o nosso dia a dia é permeado de projeções simbólicas nas relações que a gente estabelece, tá? É meio paradoxal, no sentido de eu vou apresentar
uma coisa de maneira simbólica para você começar a criar relação com símbolos que você utiliza no dia a dia para construir a sua realidade. Para que você perceba que essa realidade simbólica não é a realidade última, existe uma realidade de fato, tá? De uma outra maneira, como eu falo aqui no canal, existe o eu real e o falso eu. O falso eu é aquele cara, sou eu e você, que começa a tentar dar significado, começa a fazer leituras da realidade com base em achismo, em crença, em valores, em um monte de outras coisas, e a gente não usa a própria realidade para fazer a leitura da realidade. Então, sei lá, eu vejo o pôr do sol, eu vou falar que ele é bonito por conta de alguma experiência que ele traz em mim. No outro dia eu posso olhar o pôr do sol e falar que ele é melancólico por conta de outra experiência que ele traz em mim. Sei lá, em alguns dias eu posso achar que o pôr do sol me dá raiva, tá? Então, todas essas projeções que eu vou fazendo são feitas por aquilo que na tradição o pessoal vai chamar de falso eu. O eu real, ele vai enxergar a realidade como ela é, para além desses símbolos, para além desses significados. Então, a tradição espiritual do Tantra traz ferramentas e métodos, filosofia, para que a gente construa uma relação nesse nível com a realidade. Então não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com acalmar ou fortalecer o corpo, tirar as inquietações da mente, como o Carlo colocou. Apesar daquilo ser algo importante, porque está ligado ao quê? Ao Hatha Yoga, tá? Ao Hatha Yoga. Mas o Hatha Yoga é uma das ferramentas que o Tantra utiliza, tá? Mas não é o Tantra em si. Então, o Tantra é um caminho super profundo, que vai, como eu disse, trabalhar desde a nossa conscientização de que existe o eu real, a dita consciência, e que essa consciência ela não é desconectada da realidade material concreta, por isso que tem o conceito da Shakti, né? E daí surge o conceito da Kundalini, que a gente vai falar em algum outro momento, tudo bem? Então, a Shakti, de uma maneira bem prática para a gente, não é energia telúrica, não é energia que permeia o cosmo. Se a gente for olhar para um olhar mais mitológico, a gente pode fazer essas correlações. Mas no olhar mais prático, né, a Shakti é a representação da própria materialidade, da nossa conexão com a materialidade. Não tem como a gente fugir dessa materialidade. E essa materialidade, ela não é desconectada da própria consciência. Tá? A consciência é a materialidade é a consciência transcende a materialidade ao mesmo tempo, tudo bem? Então, assim, não há uma desconexão. E a tradição do Tantra busca fazer com que a gente compreenda isso, tá? O budismo, de uma certa forma, tem muito dos elementos tântricos, principalmente o budismo tibetano. E tem uma frase que o Siddhartha, né, o Buda, dizia que é samsara é igual ao nirvana. Então, o que isso significa? Samsara não é a roda das reencarnações, tá? No contexto específico, né? Samsara vai representar o mundo, tá? O mundo, o contexto em que a gente vive, né? O mundo que a gente conhece. Nirvana seria aquele estado de transcendência, do vazio e por aí vai. É um estado que denota uma iluminação, vamos colocar assim. Então, Buda dizia, samsara é igual ao nirvana. Né? Não há diferença. E isso é um pensamento que tem em outras escolas indianas, como, por exemplo, na postura dos avadutas, na postura dos próprios yogis. Enfim, essa noção de que a materialidade e aquilo que a gente chama de divino é uma e a mesma coisa, faz parte do pensamento dos sábios antigos lá da Índia, tá? E é muito presente, é fundamental dentro da tradição do Tantra. Beleza? Tem uma outra passagem que mostra a influência do Tantra na tradição indiana posterior, né, na tradição do final dos Vedas, do período védico, desculpa, que é a seguinte: tem um Upanishad, que é um texto, que é um conjunto, são um conjunto de textos, né? Nesse Upanishad, ele começa assim: aquele que vive para o corpo está em erro. Aquele que vive somente para o corpo está em erro. Mas aquele que vive somente para o espírito
está em erro maior ainda. A vida no corpo e a vida no espírito não são incompatíveis e devem ser experimentadas em harmonia. Então, um dos textos mais profundos, né, uma das coleções de textos mais profundos da tradição indiana, tem esse ensinamento. Né? A vida, aquele que vive apenas para o corpo está em erro, mas aquele que vive apenas para o espírito está em erro maior ainda. A vida no corpo e a vida no espírito não são incompatíveis e devem ser experimentadas em harmonia. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar um pouquinho sobre o Tantra. Eu agradeço muito a vocês que ficaram aqui comigo.